Ó, eu avisei. O Rogério falou, ó, mas o pessoal, por que está muito lá atrás? Vamos honrar o irmão aqui, ó. Temos muitas cadeiras na frente. Por favor. Os irmãos com a mesma obediência de sempre. Tem cadeira aqui na frente. Vamos ocupar aqui. Olha lá, ó, não precisa ter medo. Rogério, vem cá, Hector. Vem, Rebeca. Aqui, ó. Vem cá, vem, Tainã, Samla. Vem com criança. Vamos lá, filho. Ó, quem está na frente, ele não pergunta nada, pergunta para quem está para o fundo. É. Vem, Washington. Vem, Washington. Cadê o Washington, Daniela? Vem cá para frente. Aê, aê, Tainã. Boa. Isso mesmo. Temos 3 cadeiras. Vai, Marcos. Olha o Washington aqui, ó, preparado para você aqui, ó. Vai, Dedé. Aí, vai lá, aí. Vem, Aline, aqui, ó. Uau. Aí, só lá, Dedé, ó. Tem aqui, tem ali. Não, casal. Vai, André, isso, vem cá, isso, André, ajuda aí, ajuda na unidade do casal, André. Aí. Hã? Rebeca trabalhando, está trabalhando. A gente não conta, André. Amém, querido. Esse aqui é seu? Um apoio. Tá, deixa eu só... Precisa gravar, não sei. Eu já avisei os irmãos, não. Fica atento, se ele andar um pouquinho, a gente vai aumentando e abaixando. Mas são os quantos casais, né? Mais de 40 casais aqui. Pois é isso. Ó, 3, 6, 9, 12. Ali, ó. 15, 30, uns 45 casais assim. Legal, muito bom. Ok. Então tá, né? Começamos, então. Alegria estar com vocês. Ora, não é comum de nós pegar 45 ou mais casais juntos, mas é uma alegria muito grande, porque tenho essa palavra que recebi do Senhor, ela não é minha, mas eu recebi do Senhor e eu estou, assim, comprometido com o Senhor de ensinar alguma coisa que está nas Escrituras e que seria muito bom que a gente começasse com os noivos, porque a palavra seria iniciada com os noivos, mas nós precisamos falar com os casais também. Então, há bastante tempo atrás, eu fui convidado para ir a um casamento de um jovem que estava muito próximo de mim. Ele vivia bastante na minha casa. Quando eu saía de férias, ele vinha junto, e, enfim. E ele foi casar, ele já era um pouquinho mais maduro de idade, e daí me convidou para ministrar a palavra. E eu fui ao casamento dele, e
depois que 4 outros falaram antes de mim, eu fui então ministrar a palavra que eu tinha buscado do Senhor. E essa palavra eu não tinha todo o entendimento, mas eu queria apenas dizer algumas coisas sobre essa palavra. E a palavra está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Essa é a palavra que estava escrita. Eu orei, eu li a palavra diversas vezes, sabia ela de cor, como ainda sei. Mas quando eu fui falar com esse casal que estava na minha frente, eu peguei a Bíblia e li o texto. E o texto, na minha tradução, diz assim, Deus está falando, Ele criou Eva, deu Eva para Adão, e agora Ele diz assim, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu li isso para eles e perguntei a pergunta que é proposital no texto. Vocês deixaram pai e mãe? E eu falei isso para todos que estavam vindo. Os pais dele estavam atrás dele, os pais dela estavam atrás dela. O pai dela estava armado e ele pensou que eu estava dizendo que ele agora não amasse mais o pai, que deixasse o pai, não amasse mais ele, não honrasse. Eu não falei nada disso. O texto não diz isso. E ele queria me matar. Em toda a celebração do casamento do filho, fiquei assustado. Daí eu perguntei ao Senhor, isso é para me matar? E o pai dela era um homem mais velho, ele caiu na cadeira, eu pensava que ele tinha tido um ataque de qualquer coisa lá, e isso foi para o chão, foi um negócio assim, tristeza, uma tristeza. E é assim, quando nós não temos revelação de alguma coisa, a nossa alma se agita e ela pensa qualquer coisa. E ela age de acordo com o seu instinto. Bom, daí passou todo aquele assunto. Eu tive que, então, conversar com os meus presbíteros. E daí eles disseram assim, mas tu tem que dizer alguma coisa, tu tem que explicar essa palavra. E eu tenho um companheiro, o João Nelson, ele é muito ligado comigo, nós fizemos várias supervisões em algumas congregações, nós estamos juntos há muitos anos. E ele disse assim, Rogério, tu precisa explicar. Daí eu perguntei, João, como é que se explica uma palavra espiritual? Daí ele ficou quieto. Não, mas tu tem que dizer alguma coisa disso que está aqui. O que eu posso dizer? Deus fala assim, o homem deixa pai e mãe. O que eu posso explicar? Que ele está dando um mandamento, é isso? Deixa pai e mãe. Ou seja, esse homem, esse filho, ele precisa deixar pai e mãe, porque é um mandamento do Senhor. Tá bem. Mas depois ele disse, deixa pai e mãe e se une com tua mulher. Como se une com a sua mulher? O primeiro pensamento é sexual. E não é nada disso. Deus não estava dizendo isso aqui. E então toda essa revelação que tem nesse pequeno texto é espiritual, porque é a palavra de Deus. Mas eu preciso saber algumas coisas, e foi daí em diante que eu comecei a buscar o Senhor para ter uma revelação. Eu podia perguntar para vocês, o que é o casamento para vocês? Quem me dá uma explicação? O que é o casamento? Alguém me explica? Alguém diz alguma coisa? Depois, né? Sim, também, isso tudo vem, mas o que é essa expressão, casamento?
bom, vamos passar por aí então. Mas união de quê? E como é que se deixa pai e mãe? Isso é outro casamento, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês o que o Senhor tem revelado sobre isso. Ele não está falando de festa, ele não está falando de roupa, de traje, de nada disso. Ele não está nem tão pouco falando que o rapaz tem que ter um lugar para morar, trazer a sua esposa, nada disso. Nós estamos no princípio dos dois agora se chegarem juntos para cumprir com aquilo que Deus fez, com o que Ele criou. Então, daí eu comecei a buscar o Senhor e orar, e fui para a criação antes, uma página antes, quando Ele criou Adão e depois Ele criou Eva. Ele criou Adão e deu a Adão, assim, um espírito, deu alma e deu corpo. É isso? Todos nós somos criados assim. Nós temos um espírito, temos a nossa alma e o nosso corpo. Então, o que Deus estava querendo dizer, deixa pai e mãe? Estava querendo principiar pelo espírito, porque um homem em pé é o espírito que governa a alma, que governa o corpo. Então, Deus estava dizendo assim, deixa pai e mãe. O que ele estava querendo dizer, deixa pai e mãe? Ele estava querendo entrar numa área espiritual da vida daquele casal que ia formar. Depois ele ia falar sobre serem uma só unidade, né? Ele diz assim, tornando-se os dois, não, unindo-se a sua mulher, ele unindo a sua mulher. Está falando de alma. Aqui entra a alma dos dois, sentimentos, emoções, intelecto. Aqui tem de tudo um pouco. Aqui tem que morrer na cruz, o homem, por causa que ela não gosta disso, ele não gosta daquilo. Aqui é morte. Quando eu falo para os casais, no dia do casamento, eu disse assim, quando vocês entrarem no quarto, tem uma cruz. É horrível dizer isso, né? Tem uma cruz. Vocês ali precisam abraçar essa cruz. Agora, vocês precisam tomar algumas decisões de morte para umas coisas, de morte para outras. E daí vocês se unem na alma. Segunda coisa. E a terceira coisa disso, então, é a relação sexual. De se tornarem os dois uma só carne. Quero dizer para os irmãos que eu nunca fui ensinado nisso. Nunca eu vi ninguém falar sobre isso. O meu discipulador nunca me falou e nem ele sabia sobre isso. Ou seja, é uma coisa nova. Eu casei e fiquei 5 anos sem saber nada disso. Eu casei sem deixar pai e mãe, nos unimos assim de nossa alma, nós éramos já conhecidos entre nós, porque eu não vou contar. Tá bem, eu vou contar então. Eu conheci a Alzira. Eu tinha 12 anos e ela 11. E aí começou, não era namoro naquela época, né? Eu sou lá dos anos de 47, né? Então, já tem um tempo. Mas quando nós começamos a andar juntos, nós éramos amigos na escola, nos víamos no recreio, enfim. Eu nunca toquei nela, porque eu era muito religioso. Eu era de uma igreja metodista, então eu não me prostituía, eu não bebia, eu não fazia uma série de coisas, porque eu era muito compenetrado naquilo que a igreja
estabelecia, mas não era convertido. E assim foi. Depois eu saí da cidade onde eu nasci, onde ela também nasceu, e eu fui para Porto Alegre para estudar. A família foi toda, e de vez em quando eu ia à cachoeira para ver ela, mas daí eu já tinha um pouquinho mais de idade, mas nunca tinha ido na casa dela, porque nem tinha jeito. O que eu ia fazer na casa? Eu era um homem depressivo, era um menino depressivo, depois um homem, então eu mais me escondia de tudo do que qualquer coisa. Ela ia lá em casa para ver a minha mãe, ela gostava da minha mãe, então ela passava na minha casa para ver a minha mãe. Essa ministração vai dar só risada. Mas assim, então ela passava lá em casa para ver a mãe, e eu sabia que era para ver a mim, né? Eu já estou achando que estou muito exposto aqui. Mas isso aqui é pior, né? Por favor, mas assim, naquela época nós éramos assim apenas amigos, meninos e menina, não tínhamos nada. E quando eu vim de Porto Alegre num aniversário dela, quando ela estava fazendo 15 anos, ela já era uma moça, e eu vim para trazer um presente, mas nunca tinha entrado na casa dela, nunca tinha, era tudo um caminhar juntos quando nós saímos da escola. Bom, daí eu fui trazer o presente. Aí sim, eu vou entrar numa intimidade um pouquinho com vocês aí. Eu fui trazer um presente para ela e ela tinha umas quantas tias, e aquela conversa, e eu já um cara tímido e cheio de dificuldades, eu entrei na casa dela e todo mundo estava me esperando, claro. Ia chegar aquele que era o mais importante da festa. Eu sabia disso, mas não queria isso. Bem, eu trouxe... daí estava o meu sogro, minha sogra e essas tias, e era na casa dela. E aconteceu uma coisa que depois nós entendemos mais adiante, quando casamos, nós entendemos o que Deus estava preparando para nós. Ela veio, eu acho que do quarto de algum lugar, ela veio para a sala e daí ela me viu. Bom, daí isso aí eu não preciso contar, né? E eu então estendi a mão para ela a primeira vez que eu ia tocar na mão dela. Isso aí era um negócio. Não sabia o que ia fazer. Mas toquei na mão dela e cumprimentei ela pelo aniversário e dei o presente para ela. E daí aconteceu alguma coisa que só depois é que nós fomos saber o que era. Ela olhou para mim, agradeceu o presente e olhou para mim e disse assim: está correndo um fogo da cabeça aos pés. Eu disse assim: o que é isso, né? Nem ela sabia o que estava dizendo, e daí eu olhei para ela e disse assim: eu também percebo que vocês gostaram disso, né? Tristeza. Mas passou tudo isso e eu ia para lá algumas vezes, mas eu queria que vocês entendessem o que era isso. Era uma revelação. Quando havia um sacrifício, eles traziam o cordeiro, abriam ele pelo meio e passavam fogo nele, que era uma aliança que Deus estava fazendo. Vocês já leram isso, né?
Então, nós entendemos naquele dia que nós estávamos fazendo uma aliança com o Senhor, mas não tinha entendimento nem espiritual, nem nada. Mas nós estávamos fazendo uma aliança, ou seja, passou fogo entre nós e o Senhor fez uma aliança com nós. E aquilo foi adiante, casamos. Mas essa revelação eu não tinha quando casei, porque se tivesse eu tinha ficado livre. Eu tinha tomado atitudes que eu não tomei porque não conhecia. Não é só nós, casamento não é só deixar a casa do pai. Tem muitos que mudam para outros lugares, mas ainda ficam sob a autoridade dos pais, porque não deixaram pai e mãe. Eu vou explicando para vocês. E então, por falta de conhecimento até espiritual, nós perdemos várias coisas nesses 5 anos, até que então eu me converti, nós dois nos convertemos no mesmo dia, e começamos a buscar as Escrituras para ver. E, na verdade, nós não tínhamos deixado pai e mãe. Quando Jesus foi perguntado sobre divórcio, Mateus 19, vocês todos já ouviram falar. Então, os fariseus perguntaram para Jesus sobre o divórcio. E Jesus disse assim para eles, que ele falou que... deixa eu só botar a cabeça no lugar. Ele disse assim, que era pela dureza do coração que o homem queria ter uma carta de divórcio conforme a lei de Moisés. Todos os judeus sabiam dessa lei, e eles se aproveitavam dessa lei para deixar essas mulheres e terem outras mulheres, porque estava legalizado a lei. Mas Jesus, na frente deles, disse assim, não é assim desde o princípio. Ou seja, vocês não têm que ir para a lei de Moisés, vocês têm que ultrapassar a lei e ir lá para o princípio. Aonde está esse princípio? Gênesis capítulo 2, 24. Então, daí essas 3 coisas acontecem na vida de um casal, de uns noivos, e a terceira coisa que faz com que esse casamento funcione é a relação sexual. Eu nunca fui ensinado, as coisas que fui ensinado dessa vida sexual, não tinha nenhum valor segundo as Escrituras. Porque as pessoas têm medo de falar sobre, o Fernando falou bastante sobre isso hoje, mas as pessoas têm medo de falar com isso porque pensam que a relação sexual é pecado. Não ensinam nada. E não é pecado. Por quê? Porque Deus instituiu. Deus é que disse que o casamento se realiza plenamente, espírito, alma e corpo, se realiza quando tem a relação sexual. Na tradição judaica, como funciona isso? Funciona assim, o casal chega e vai para a morada deles, onde foi preparada a morada. Isso Jesus fala, né? Que ele veio, conquistou uma esposa para ele, pagou o dote, foi para a cruz, e foi para a casa do pai, para preparar a morada. Quando o pai disser para ele, agora tu vai buscar a tua noiva, então daí ele vem, a noiva está preparada, mais ou menos agora, né? Vocês têm mais ou menos preparada, né? Mas é assim. Mas Jesus, ele vai vir para buscar a sua noiva e vai levar para essa morada. E depois vem as bodas. Depois vem a festa. Então, o judeu faz assim, ele vai para a casa que ele preparou para ela, os dois então têm a relação sexual, ou seja, eles têm uma só carne agora. E o que acontece? Eles pegam aqueles lençóis que é como um sacrifício, tem sangue, e daí eles trazem aquilo para o sacerdote para mostrar que eles agora são um. E nunca mais podem se separar. Essa é a palavra que Deus estabeleceu. Esse assunto de ter
divórcio, ter separação, isso é uma coisa que Moisés fez isso pela dureza do coração deles, mas não foi assim desde o princípio. E assim é que funciona o casamento. Eu estava presente num casamento lá no norte, eu estava com os noivos, eu preparei o rapaz e a moça, eles me chamam de vô, de toda essa coisa, né? Eu não sei se é o cabelo branco, mas... E eu sentei com eles, trouxe a revelação do que era o casamento, eles foram bem instruídos em toda a palavra, e agora eu disse para ele assim, agora vocês procuram os pais e dizem para ele assim, agora nós precisamos deixar vocês. Deixar vocês não é a menos, não é nada disso. É uma atitude espiritual, e eu vou entrar nisso aí. E eu preparei tudo isso, e chegou o dia do casamento deles. E eu tinha que ministrar a palavra com eles. E eu não dei mais essa palavra naquele dia para eles, porque eles já sabiam, eu já tinha instruído eles. E eles procuraram os seus pais e disseram tudo da revelação que estavam tendo, do que eles iam deixar pai e mãe. E houve o casamento, e tinha uma cerimonialista, isso? Essa mulher me atrapalhou o tempo todo. Elas atrapalham, né? Isso aí. E o pior é que a gente chama elas, né? Paga para isso. E ela falava que eu tinha que acabar logo com a celebração, porque o sol estava baixando, eles precisavam tirar fotografia. Eu nem estava prestando atenção no sol. Acabei não podendo ministrar a palavra que tinha buscado no Senhor. E daí, então, chegou a hora deles trocarem as alianças, fazerem os seus votos. Foi muito lindo tudo isso. Esse moço, ele tinha uma revelação, e ele escreveu esses votos 2 anos antes de casar. Tal a revelação que ele ia casar com essa moça. Uma coisa bonita. E daí ela ainda se meteu na conversa dizendo assim, tu tem que dizer para eles se beijarem. Mas eu não tenho cara para fazer isso. Mas tudo isso aconteceu, teve a festa, e ela ficou braba comigo, essa mulher, porque eu não disse que eles estavam casados. E eu disse para ela, tu fica quietinho, por favor. Eu sei o que estou fazendo, né? Aí tivemos a festa, foi muito bonito tudo e tal. O outro dia, ele apareceu na casa dos pais para pegar malas e algumas coisas deles. E eu estava na casa, tinha bastante gente da família e amigos, enfim, tinha bastante gente na casa. Quando ele entrou na porta, ele me viu e me deu um sorriso daqueles sem vergonha, entende? Eu entendi. E daí ele chegou perto de mim, me abraçou e disse assim, agora eu estou casado. Daí avisei a todos, olha, Lucas e Maria casaram-se, eles agora vão seguir em frente segundo a palavra que foi revelada. E bateram palma, tá? Mas eles só casaram no outro, quer dizer, eles casaram, não sei, durante a noite, não sei, mas... Mas o outro dia de manhã, quando ele apareceu, ele disse que agora estava casado. Foi ele que revelou isso, eu não sei. Então, assim, amados, não estou querendo brincar com nada, mas nada é pecaminoso nisso aqui, eu tenho certeza. Então, e tudo isso aconteceu, e eu comecei a estudar tudo isso, e comecei a pensar
no casamento assim, entende? O que é deixar para pai e mãe? É uma coisa espiritual na vida desse casalzinho, no espírito deles, em primeiro lugar. Ou seja, daí assim, o que eu penso, quando esses dois noivos vão casar, ao redor deles tem 64 pessoas que são influentes sobre os dois, espiritualmente. Por quê? Porque diz na lei, diz assim, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam a minha palavra. Ou seja, ele diz que ele visita a iniquidade desses pais sobre esses filhos. Quarta geração para trás, avô, avó e tataravó. Ou seja, tudo que é espiritual pode entrar na vida desses dois que estão casando, porque ele visita a iniquidade dos pais nesse casamento, nesses filhos. Agora, se eles cumprem a palavra, o mandamento, deixa pai e mãe, eles não vão deixar essa parte de relacionamento deles. Ele vai deixar tudo que é espiritual. Muitas vezes nós não sabemos quem foram os nossos tataravós, nem os nossos bisavós, nem os avós, nem os pais. Quem eram essa gente, para que Deus disse assim, deixa pai e mãe? Espiritualmente, essas pessoas podiam estar embaixo de grandes influências malignas, porque diz o texto lá que nós vivíamos segundo o principado, a potestade do ar, dos filhos que habitam que estão na desobediência. Ou seja, não sei tudo que o meu avô fez. Tem uns que nem conheceram o avô, não sabe quem era, se era um assassino, se era um bêbado, se era um idólatra, se era um feiticeiro. Nem a esposa dele, não sabe nem se casaram e como vivem. Muitas famílias separadas, né? E se eu perguntar para vocês, vocês lembram dos avós, maternos e paternos? Sabem quem eles eram? Tem gente que veio de outros lugares do mundo, tem gente que veio da guerra e veio de uma situação espiritual horrível. Então nós não sabemos o que estava lá, mas temos uma palavra de deixar pai e mãe. Eu não deixei e tive consequências difíceis para mim. O apóstolo Pedro, o apóstolo, ele disse assim, que o nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram, ou seja, o procedimento que temos, aprendemos na casa dos nossos pais. E por não deixar essa área espiritual da família dos nossos pais, nós trouxemos tudo que era deles. E nós não sabemos muitas vezes o que trazemos. Podemos trazer mentira, pode ser ladrão, pode ser qualquer coisa. Nós não sabemos. Mas, se nós não deixar pai e mãe e esses espíritos entrarem nessa nova família, eles vão fazer um dano tremendo. Não só no casal, mas nos filhos, porque visitam a iniquidade dos pais nos filhos. Como o tataravô não deixou pai e mãe, aumenta para trás o compromisso. E nós não sabemos quem eles eram. E esse que é o problema, de nós não discernir coisas espirituais.
e entrar com nossa recém-esposa numa relação onde tantos os demônios que operavam na família dela e na família dele terem influência sobre a nossa vida. E eu contei, eu sou muito matemático, eu contei o que é isso, são 64 pessoas. É avô, é avó, é bisavó, é tio, é primo, ou seja, e todas essas figuras, elas têm uma medida espiritual sobre a nossa vida. Parece que não tem nada. Mas se nós não fechamos essa porta para esses espíritos, eles vão operar. E vou dar testemunho da família do meu pai. O meu bisavô, a minha mãe falava que quem ele era, esse homem. E eu então escutei isso, mas só tive conhecimento naquela época. Mas ele era um homem depressivo, ele passava 20, 30 dias nos matos como um louco, não voltava para casa, ele era um homem depressivo, mal para a família, enfim, essa era mais ou menos, para não descrever outras coisas, ele era um homem assim. Daí ele gerou um filho. Esse filho, meu avô, era um alfaiate. Ele fazia a mesma coisa que o pai dele, só que ele fazia na alfaiataria. Ele ia trabalhar e ficava girando só no trabalho, não vinha para casa, depressivo igual. Daí, esse homem gerou o meu pai, não tinha deixado pai e mãe, gerou agora o meu pai. E quando eu nasci, o meu pai foi internado no hospital por causa de depressão. E estava embaixo de um problemão. Bom, esse espírito continua seguindo. E daí me atingiu. Eu já contei isso, eu passei uns 3 anos na mão de um psiquiatra, com muito remédio, queria me matar, enfim. Tantas coisas aconteceu comigo daquilo que tinha acontecido com meu bisavô. O espírito era o mesmo. Eu não deixei pai e mãe quando me casei, e ele foi essa influência, e eu não sei depois dele para trás, porque ele também não deixou pai e mãe, e esse problema de depressão deve ter vindo de outras gerações ainda. Não sabia nada disso. E fui atingido também. E depois a minha filha, a Pati, ela, mais ou menos nos 13, 14 anos, ela teve um problema de anorexia, porque era fruto disso, da mesma debilidade que eu tinha, que meu pai teve, que meu avô. Então, esse espírito, ele veio embora. Eu não fechei a porta. Como eu casei? Eu casei dessa maneira, entende? Achando que tudo era muito bonito, tudo amorzinho e nada disso. Irmãos, passei muito trabalho. Por causa de mim e por causa de tudo isso que veio para o meu casamento. Alzira, minha esposa, família dela. Uma noite, a minha sogra telefonou, eles já eram velhos. Ela me telefonou e disse assim, eu vou deixar fui atender o telefone de madrugada e assim, eu vou deixar o Mário, porque o Mário, uma loucura dessa mulher. Daí eu disse para ela, eu disse assim, minha sogra, por que a senhora não deixou ele com 30 anos? Mas agora com 80, é só para me dar trabalho. Porque agora a senhora deixa ele e vem para minha casa. Daí falamos mais um pouco e eu disse assim, nós vamos sair daqui, vamos então sair de Porto Alegre, fui a Cachoeira, eram umas 2 horas de viagem, e durante a madrugada cheguei lá, quando ela me viu, ela ficou endemoniada. Daí aquele processo todo de libertação, e lá pelas tantas, ainda de madrugada, ela me disse assim, eu quero ir lá fora, na fazenda, onde estava o Mário, esse homem.
eu quero pedir perdão para ele, eu estou arrependido de ter falado tudo isso e de, tá bom, então vamos. Vamos para fora, tudo de madrugada. Chegamos na fazenda, era um choro de um lado, um choro do outro, um negócio triste. Daí eu disse para Alzira, tu fica com teus pais que eu tenho uma direção do que vou fazer aqui. Minha sogra tinha uma imagem de um santo, de uma santa, grande. E eu, quando me converti, eu ia na fazenda e eu tinha vontade de pegar ela pelo pescoço e destruir ela. Mas como era da minha sogra, deixa ela ficar com isso aí. Mas naquela noite, eu cheguei e ela estava na porta do quarto do casal. E eu disse para o diabo nela, eu disse assim, ou tu vai ficar nessa casa aqui. É mais certo que eu vou ficar aqui nessa casa e tu vai embora. Daí o que fiz? Peguei ela pelo pescoço, como eu queria, e virei ela de perna para cima, e tinha um feltro na parte do pé, assim. Eu tirei aquilo, e era oco, e eu meti minha mão lá para dentro, e tinha uma folha de papel, era um papel, e eu tirei aquilo, era um papel imundo, velho, sujo, mas estava escrito assim, para separar o casal. Eu disse, tu estava aqui mesmo. Daí mostrei para o casal, mostrei para eles, embaixo de que situação eles estavam. E o meu sogro era um homem idólatra, tanto ele quanto ela, mas pela misericórdia eles foram salvos ainda bem no fim da vida deles. E eles se arrepiaram, porque o diabo presente ali arrepia qualquer um, né? Não queremos mais isso, tu destrói. Bah, que alegria. Madrugada, destruir uma obra das trevas, fui no galpão, peguei uma marreta e Alzira e eu saímos para o campo e destruímos aquela obra toda das trevas. Oramos bastante antes de destruir, porque não era destruindo a imagem que ia ser destruída aquela obra. Mas o Senhor deu graça e nós agimos de acordo com o que o Espírito estava dizendo. Então, vocês veem, de um lado, essa depressão da minha parte. Sim, daí, isso, eu perguntei para ela de quem era aquilo e quando é que aquilo tinha vindo para a casa dela. Ela era da bisavó dela, passou para a filha, da filha para a filha, e agora estava destruindo a vida dela. E a minha sogra tinha 3 filhas, a minha esposa e 2 filhas. Essas 2 filhas são separadas. E os filhos que elas geraram também casaram e se separaram. Ainda sobre o efeito daquela relação lá de trás. E eu calculei mais ou menos uns 250 anos tinha aquele diabo. Velho, sujo, imundo, fazendo uma destruição. E a minha sogra, ela tinha mais 4 irmãs e 3 delas eram separadas. Uma destruição tremenda. Eu não sabia de nada disso. Quando eu casei, eu não perguntei para eles se eles tinham problema com os demônios. Tudo era uma festa, tá tudo muito bom. E por causa da ausência da palavra, tanto eu quanto a Alzira corremos um risco assim. Eu fiquei depressivo ainda por algum tempo, a Pati quase morreu, ela foi salva por misericórdia. E daí nós entendemos. Daí tivemos que voltar lá para o casamento, lá para o dia do casamento, onde daí nós deixamos pai e mãe. Falei com meus pais, eles já eram convertidos, e daí tomamos uma atitude contra todo o principado, contra toda a potestade, dominadores, tudo que era da minha família lá de trás. Eu tinha primos que eram homossexuais, eu tinha de tudo um pouco. E tudo isso tinha influência sobre a minha casa, porque o Senhor disse que Ele ia visitar a iniquidade do pai nos filhos. E eu estava correndo um risco, por quê?
porque desobedecia o que ele mandou. Ele disse assim: deixa, era um mandamento de Deus para mim. Não tinha revelação. Eu quero saber de vocês já ouviram falar nisso? Alguns, né? Porque eu ministrei. Não é novidade. Mas é assim, vocês estão embaixo de uma influência. Eu não estou dizendo que vocês são endemoniados, que vocês não são uma nova criatura. Mas a relação de vocês como casal, ela tem uma... Olha lá. Tá bem, tá bem. Que saudade. Mas assim, amados irmãos, então essa primeira parte de um casamento é uma parte decisiva na ordem espiritual. Muitas famílias têm grandes problemas e nós atendemos muitas pessoas, vocês também, dessa ordem espiritual. Famílias que têm muitos problemas porque eram os problemas lá de trás. E por falta de obediência à palavra de Deus, então esses demônios se acham em condições de penetrar e trazer tudo o que não presta. Eu conto a história de há pouco tempo, um dos discípulos que era solteiro e estava comigo no passado. Ele me procurou, agora, ele ficou muitos anos comigo, daí ele casou, teve 2 filhos, um casal, e o ano passado, mais ou menos lá pela época de agosto, esse rapaz me procurou e disse assim: Rogério, me ajuda. Eu disse assim: o que houve? Daí ele me disse que o filho dele tinha procurado ele um dia antes, dizendo para o pai que queria ser um homossexual. Bem, eu quase morri com isso, porque tudo que esse casalzinho fez e gerou, estava sempre na minha barba, né? Estava sempre na minha casa. Eu senti um negócio assim terrível. Daí, oramos juntos, conversamos e fomos ver alguma coisa de trás. Vários homossexuais na família dele e dela. Toda essa influência chegou no filho. O filho era convertido, era um menino, um rapaz já, batizado no Espírito Santo, era batizado nas águas também. Era um homem novo, mas estava sujeito a um negócio que ele não sabia, ninguém sabia, mas era o que o Espírito esse passou. Então, assim, amados, essa primeira parte é importante na vida de vocês, casais, para fechar essa porta. Vocês não têm pai nem mãe, não tem problema, vocês com uma autoridade igual. Da agora em diante, os demônios vão ficar fora. Porque vocês não veem eles, não quer dizer que eles não estão presentes. E eles vêm para 3 coisas, disse Jesus. Eles vêm para matar, roubar e destruir. E está fazendo isso com muitas famílias, você sabe, na sociedade como estão. É uma brincadeira se separar. Casais casam, 2 meses depois separam. É uma brincadeira, entende? E isso não está no coração do Senhor. Então, casamento é uma coisa séria, como se diz, porque é uma coisa que está na mão do Senhor. O Senhor é que está dizendo para nós que nós precisamos deixar. E essa foi a palavra que Jesus falou, que Paulo falou aos Efésios. Ele disse a mesma coisa aos Efésios. Como esse casal podia casar? Ele disse a mesma coisa. Deixa pai e mãe. Então, pela nossa desobediência à palavra, então nós trazemos para a nossa casa uma influência terrível. Aquele homem que queria me matar,
Olha, pode imaginar o que ele ia fazer com o filho. Eu não sei se ele era um assassino, se ele era qualquer coisa, mas o filho estava sob a influência essa. Criação. Criamos, às vezes, nossos filhos, alimentando eles com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore é maldita para Deus. Mas nós falamos para eles, faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo, se não faz, disciplina. E tantas coisas que não tem nada que ver com o alimento para esses filhos, que é a árvore da vida. A árvore da vida nós nunca prestamos atenção de falar com os nossos filhos, eu não estou dizendo todos, né? Porque agora a responsabilidade já está mais aguçada na vida dos casais. Mas assim, amados irmãos, nós criamos os nossos filhos dessa forma. Nós criamos os nossos filhos para o mundo. Depois eles vão para o mundo e a gente fica admirado. Mas ele era um pastor, gerou filhos, e como é que os filhos se perderam? Nós não temos a mínima ideia de o que vem antes, o que é início no casamento. Por isso que eu perguntei, o que vocês acham que é o casamento? Casamento é isso, uma parte espiritual, uma parte da alma e do corpo. Eu ainda não falei das duas outras, mas essa primeira é decisiva, amados, decisiva na nossa vida, porque tudo que daí o casal fez e está gerando filhos, está criando os filhos de forma lá de trás, como os pais criaram a nós, como os avós criaram os filhos, e assim nós vamos gerando filhos e fazendo deles a mesma coisa. Sim. Eu vou te dizer como se faz isso. Isso é uma outra coisa que não precisa oração, porque Deus já estabeleceu isso. Nós temos que tomar autoridade contra esses espíritos familiares. Nós ficamos com muito medo do diabo, mas nós temos que dizer assim, agora chega, tu não vai mais passar para a minha geração. Eles têm que obedecer, porque tu está falando isso em nome de Jesus. Muitas vezes nós fazemos coisas que nem a palavra de Deus diz e nem efeito nenhum acontece. Porque nós fazemos coisas religiosas. Fazemos coisas que não estão nas Escrituras. E nós queremos, às vezes, que tenha efeito. O Senhor diz que era para expelir demônios. Quem é que faz isso? Eu faço. Se eu não faço, eles vêm. Diz que eles são como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele entrou de um jeito impróprio, mas que não teve a minha participação. Então ele entrou e trouxe mentira, prostituição e aí para dentro. Temos que fechar a porta. O que nós vamos dizer ao casal aqui? Nós vamos dizer ao Senhor, agora eu renuncio tudo isso aqui. Eu rejeito, Satanás, toda a tua participação na minha família até aqui. E ele vai embora. Se tu não diz nada, ele vai ficar. Eu tenho ele como um cachorro, sempre vivi isso. Ele vem, o cachorro vem e fica do teu lado. Bate o rabinho, te olha. Se tu não diz nada, ele senta. E ele arruma um jeito de fazer um ninho. Mas se tu manda ele embora, ele vai embora. Então nós temos que... E ele, o Senhor Jesus, nos deu autoridade. Ele disse para os discípulos, ele diz assim,
que era para nós ressuscitar mortos. Ele diz que era para expelir demônios, curar enfermos. Será que nós precisamos orar para alguém ficar curado? Não. Não. Pode parar aí. Não. Por que não precisamos orar por enfermos? Porque o Senhor Jesus tomou sobre ele todas as enfermidades. Vai pedir para ele aquilo que ele já fez? Mas nós temos que dizer para esse espírito de enfermidade ir embora. E vai, e tem que ir, pela autoridade do nome do Senhor. Então, nós precisamos voltar um pouquinho para as Escrituras, porque tem uma coisa, muitas vezes nós não cremos naquilo que lemos, por isso não praticamos. E nós precisamos praticar aquilo que nós temos revelação agora de Deus. Como tratar com a nossa família? Não é de outra maneira a não ser tomando a autoridade. O Senhor é que fez o casal um. Agora, esse casal em unidade, ele vai ficar esperto. Ele vai descobrir coisas que muitas vezes tem trevas. Na minha casa, eu abria a porta e mandava todos eles que tinham me acompanhado até a porta ir embora. Aqui dentro da minha casa tu não entra. Se ele entrasse por alguma coisa, nós mandávamos ele embora. Um dia eu estava deitado com a Alzira, nós tínhamos uma cortina grande na janela, e eu ia apagar a luz para nós dormir, e a cortina começou a abrir, foi abrindo toda. E eu disse assim para ele: agora tu pega a cortina, devagarinho, sem fazer barulho, tu bota ela no lugar, tu abre a janela e tu vai embora em nome de Jesus. Ele fez isso. Não pode estar lá em casa, nem na cortina, nem na minha cama, não pode estar em lugar nenhum. Por causa do nome, por causa desse nome. Então, essa é a primeira parte de um casamento. É a parte séria. Eu contei experiências da minha vida para vocês, da vida da Alzira, e tantas outras que aconteceram. Nada disso. Tu já viu o Senhor mandar nós jejuar por causa de autoridade? Toda a autoridade me foi dada. Ele disse: agora vocês façam isso, façam aquilo. Já está dada. Outra coisa, quem habita em nós? Será? Tem certeza? Muito bem. Se ele está em nós, está resolvido o assunto. Ele é a autoridade máxima. Ministrei aqui que nós temos uma vida substituída. Que substituição é essa? Quem vive em mim? O Senhor vive em vocês, vive na nossa casa, no casamento. Ele é que vive em nós. Agora nós jejuamos para quê? Senhor, por favor, meu marido fez isso, fez isso. Por favor. Então, tem que começar bem. Os casais têm que começar bem. Não é só aquele beijinho. Não é aquele compromisso que a gente diz: eu vou te amar até o fim, no meio da doença. É tudo bobagem.
Desculpe dizer. Ai, tomei um shot. Tá quente, tá quente. Muito poder. Queridos, é interessante, né? Nós aprendermos a graça do Senhor, ela é acessível, né? A misericórdia, o amor, depende da obediência. O que nós estamos aprendendo nesses dias é que o Senhor já fez todas as coisas. O que nós precisamos é nos posicionar, né? E usufruir daquilo que o Senhor já fez, né? Eu quero só, inclusive de púlpito, pedir perdão a todos os irmãos. De novo, né? Mas como Deus é bom e misericordioso, né? Como Ele tem paciência conosco e Ele vai nos ensinando. Mas eu quero só fazer uma colocação que mudou muita coisa na minha vida. Numa conversa logo no início com o Rogério, o Fernando e a Denise, e nós estávamos ali conversando e entendendo um pouco melhor dessa dinâmica do reino, né? E aí o Rogério me perguntou assim, desse jeito: você tem fé? O que eu respondi? Tenho. Ele falou: eu não tenho a tua fé. Eu não tenho. Eu falei: meu Deus, se ele não tem, o que eu tenho então? Se ele não tem, o que eu tenho? A fé é um dom de Deus. Nós não temos a fé, não é nossa. O problema é esse: às vezes nós vamos querer fazer as coisas do nosso jeito, achando que é nosso. Por isso que não funciona. O poder é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, a autoridade é dele. A única coisa que nós temos e precisamos ter, o que é? Obediência. O Senhor nos deu ordem para expulsar demônios. E por que a gente fica buscando condição em nós para expulsar demônios? Se é Ele que faz através de nós. Então, só queria dar esse adendo, esse pedido de perdão já aqui, né? Mas nós estamos entendendo o que Deus quer de nós. Amém, queridos? Desculpa. Nós chegamos no reino. Como nós chegamos no reino? Jesus, ele falou para Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, inteligente, era um homem formado pela palavra de Deus. E Jesus disse assim, que ele precisava nascer da água e do Espírito. E essa é a palavra central para todos nós. Eu não nasci da água e do Espírito e vivia dentro da igreja. Meus pastores, tudo dentro da igreja, fazendo um trabalho super interessante. Mas não eram salvos. Por quê? Não nasceram de novo. E o que é esse nascer de novo? É nascer da alma e do Espírito, da água e do Espírito. Agora, a fragilidade que temos com a revelação da palavra é muito grande. É muito grande. Às vezes não lemos a palavra, não meditamos na palavra, não cremos nela, e daí inventamos alguma coisa, que é religião. E nos distraímos por causa da obra das trevas. A obra das trevas não vacila. Ela vem com tudo para matar, roubar e destruir. E nós precisamos ter atenção. O Senhor disse para os discípulos que era para eles ser atentos por causa da hipocrisia e tantas outras coisas. Mas tem várias coisas que nós fazemos que não tem nada a ver, nada a ver. Vou só falar uma coisa para você. Nós marcamos ceia, nós fazemos isso em Porto Alegre. Eu não estou
falando que lá nós não fazemos e aqui vocês fazem. Nada disso. Eu estou dizendo assim, quando é que o Senhor Jesus marcou para tomar ceia? Atos dos Apóstolos. Onde é que vocês viram? Pelo contrário, o Senhor Jesus, que todas as vezes que vocês se encontrarem e estão comigo, vocês tomam do pão e do cálice e anunciam a minha morte até que eu venha. Então nós podemos tomar ceia, mas o que fazem os pastores? Marcam dia, hora, né? E forçam e não deixam a família tomar ceia. Eu disse para alguém aqui, toma ceia em casa. Eu disse para o Moisés, vamos tomar ceia hoje? Ele achou estranho. O que eu vou fazer, né? E tomar ceia é uma coisa que ele mandou nós fazer. Por que não fizemos? Por causa da religião. Alguém no passado, uma pessoa muito espiritual, disse, não, agora só na capela, só nisso, só naquilo. Não entendi. Sempre no primeiro domingo do mês. Também tem isso, né? Também tem isso. É uma vergonha para todos nós, né? Eu estou falando porque... Então, tem várias coisas. Essa área do jejum que a irmã falou é um desastre. Desastre. Jejuar pelo marido que fuma. Que é isso? Por favor. Não fuma. Mas assim, amados irmãos, nós temos que deixar a religião de lado, nós temos que crescer no Espírito, porque uma vez crescendo no Espírito, no nosso Espírito, nós vamos ter domínio da nossa alma, e isso do nosso corpo também. Como é que nós somos libertos da rebelião? Nós somos libertos à medida que o Espírito Santo fala alguma coisa importante para o nosso espírito, nós crescemos na obra do Espírito e vamos então ajudar a nossa alma a sair da confusão. Não tem nada de fora para dentro de nós que faça alguma coisa. Por isso que eu digo assim, olha, nós procurar gente especializada na alma, nós precisamos ter cuidado. Porque não curam a alma. A alma, ela está sujeita ao espírito do homem, assim Deus fez. Paulo dizia assim que eu não pude falar a espirituais, mas tive que falar a crianças na fé. Ou seja, depois de 20, 30 anos de conversão, ainda precisamos de leite. E a palavra nos diz, já poderiam ser mestres naquilo que experimentam da vontade de Deus, volta tudo. Como é que tu vai ficar livre da alma? O Fernando fala de tanta coisa, a Dene nos trouxe uma situação séria. E quantas pessoas assim, ela ministrou lá em Cruz Alta, com 41 mulheres que passaram por a experiência dela. 41 mulheres ela ministrou em 48 horas. Nesta área bem específica que ela falou hoje aqui para nós. Como ficar livres? Com comprimido? Com remédio? Por favor. Nós temos a palavra que nos liberta. A palavra é espírito e vida. A palavra, Jesus falando sobre a palavra, e a palavra era Ele é a palavra. Quando nós lemos a palavra, lemos aquilo que Ele é. A palavra faz separação da alma e do espírito.
Por favor, não tem nada que possa vir de fora que seja influência na minha vida espiritual. Eu tenho o Espírito que domina a minha alma, que domina o meu corpo. Eu não me prostituo por quê? Porque o Espírito está salvo, está limpo, o sangue de Jesus lavou a minha consciência, então eu não peco mais por causa de Deus. Eu vivia dizendo para a Alzira, eu não me prostituo, eu não adultero, em primeiro lugar por causa de Deus. A minha consciência está limpa para com Ele. A comunhão que eu tenho com Deus, ela é uma comunhão do Espírito, é de dentro, não tem nada de fora. Por favor. Por isso que nós não temos que deixar aquela influência lá dos nossos pais, dos nossos avós, ter entrada na nossa casa. A nossa casa é um lugar santo. Então, amados, essa é a primeira parte do casamento. Não tem nada que ver com vestido. E eu não estou dizendo que vocês não pudessem fazer um vestido bonito, flores, tudo está muito bonito. Moisés também batia pé sobre isso, né? Gasta-se uma fortuna imensa. Mas não chega a ser a tanto, né? Mas assim, a parte espiritual, nós precisamos voltar para Deus, ter uma revelação, fazer a vontade dEle. Os nossos filhos precisam ser cuidados. Nós preparamos os nossos filhos para quê? Para serem médicos, engenheiros. Preparamos, gastamos sempre um monte para eles serem depois ricos? Ou preparamos eles para serem do Senhor? Com simplicidade. Tenho orado pelo meu bisneto, desde que ele nasceu, eu vi ele nascer. Ele estava saindo da barriga da mãe, e eu vi, e eu disse, e eu profetizei sobre ele, de longe, assim eu profetizei, tu vais ser um profeta na casa de Deus, na tua geração. E eu tenho orado por ele, agora eu estive em São Paulo orando por ele, porque eu quero esse menino, entende, que cresça e seja um profeta na casa de Deus. Se ele vai ganhar dinheiro, se ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ser sustentado pelo Senhor se ele for servir o Senhor. Mas nós gastamos muita coisa que é desperdício na nossa vida, porque nós não temos uma revelação segura. Às vezes pensamos porque o nosso bisavô era médico, nós aqui, os nossos filhos têm que ser médicos, mas está falando de um espírito. Não está falando de revelação do Senhor, e eu não estou dizendo que não precisamos de médicos. Mas nós precisamos voltar às Escrituras, por favor. Segunda coisa que diz no texto é: se une à sua mulher. Aqui está falando dessa área da alma. Aqui aparece as três funções da nossa alma, que é intelecto, vontade e emoções. Essas três coisas é que comandam a nossa alma. Vê como elas têm força. Vontade é uma coisa forte. Emoções é uma coisa forte. Intelecto, a mesma coisa. Então, essas três funções da nossa alma, nós precisamos botar ela embaixo do Espírito. Consciência, comunhão com Deus e intuição. Isso vai fazer com que a nossa alma, ela se relacione bem, porque nós precisamos da nossa alma. Nós precisamos ler as Escrituras. Tantas coisas nós podemos, emoções que estão ao nosso derredor. Agora aqui diz que une-se a sua mulher.
o noivo e a noiva se unem. Eles agora vão experimentar na sua alma, eles vão experimentar coisas notáveis. Eu fico imaginando, porque eu passei por isso, imagina naquela noite do casamento, agora são um. E nem está falando de cama, está falando, somos um, olhamos um para o outro, que alegria. Amor, alegria, né? Isso precisa ser cultivado por causa da obra do Espírito. Então, nós nos unimos. Eu gostava de futebol. Agora, eu cedo o futebol por causa dela que não gosta. Há alguma coisa errada nessa relação? Não. Eu me uno na mesma vontade de nós dois, nas mesmas emoções, nos mesmos sentimentos. Por isso que diz, une-se. Mas muitos casam e nunca se unem nisso. Uma vergonha. Estão sempre com problema, estão sempre lutando. Isso é casamento. Deixa tudo para trás e agora se une. Uma alegria, um gozo, uma satisfação. Por quê? Porque nasceu no coração de Deus. Ele está presente na aliança, Ele está presente no casamento. Ele é que instituiu tudo isso. Ele é que fez com que a gente se juntasse e se unisse com sua esposa. Vivi 53 anos com a Alzira, mais 10 de namoro, aquele namoro. 63 anos da minha vida eu estive com ela. Uma alegria. Muita tribulação até que nós pudéssemos entender o que a palavra estava dizendo de deixar pai e mãe. Porque o dia que nós ficamos livres daquele passado lá dos nossos pais, avós, ficamos livres, eu contei para alguns, tinha uma alegria de chegar em casa. Eu chegava em casa para almoçar, e eu acho que vocês podem fazer, ou já fizeram, ou fazem isso. Chegava em casa, entrava na porta, do lado direito ia para a cozinha. Estava ela preparando o almoço. Eu chegava, cumprimentava ela e desligava os bicos. Ela disse assim, mas eu estou terminando o almoço. Eu disse assim, não, mas é só para não queimar os pratos. Pegava ela, convidava ela para dançar. Eu vou embora amanhã. Mas assim, amados, nós somos um, eu e ela. Somos um. Para almoço, para tudo. Nós não temos tempo, às vezes trabalhamos tanto que nem olhamos para a nossa esposa. Só trabalho e luta e não sei mais quanta coisa. Por favor, amados, dá um chamamento assim para vocês aproveitar a vida um pouquinho. Façam isso uma vez por ano. Então eu convidava ela para dançar, nós íamos para a sala e ela dizia só um pouquinho, ela ia trocar roupa, botava uma roupa. Não conto mais. Ela se enfeitava e nós dançávamos. E não dançava músicas do mundo, nós dançávamos aquilo que cantávamos.
Azaf é meu vizinho. Então, assim, irmãos, tanta coisa gostosa da alma, sentimentos, não tem nada de errado, não tem nada de pecaminoso. Eu gostava de sentir o corpo dela, e provavelmente ela gostava de sentir o meu corpo também. Nós éramos um. Nossa, não só essa entrada de espiritual, mas a nossa vida tinha que ser uma vida diante do Senhor, com tudo, não tem nada pecaminoso. Eu não convidava a minha esposa para fazer qualquer coisa de errado. Eu dizia para ela, eu te amo. Agora, o que quer dizer isso? E tem muitos que resolvem toda a sua vida na cama, por um momentinho, e nem sempre dá certo. E aqui então diz, une-se com a sua mulher. Que coisa linda essa expressão, porque nós precisamos crescer nessa revelação. O que é se unir, o que é ser um? Eu não estou falando sexualmente, então nós estamos falando dessa segunda parte, que é a nossa alma, nosso sentimento. Eu amava a minha mulher, ela me amava. E como nós podemos viver que dizemos que nos amamos de qualquer coisa, com indiferença? Por favor. Então nós precisamos andar nesse casamento de forma séria, comprometida com o Senhor. É Ele que fez isso. Eu fico imaginando como é que era Adão e Eva, como eles viviam nesse lugar que chama-se de delícia. É isso, né? É Éden. E delícia. Um lugar precioso está o nosso Deus. Será que na nossa casa Ele está lá? Ele está lá. O Senhor mandou o seu Espírito para estar em nós e conosco. Ele está na nossa casa. Casamento é isso. Se não é isso, é um pouco triste de saber quantas coisas os casais enfrentam de lutas pessoais, eles, seus filhos, seus netos. Então aqui diz, se une com sua mulher. Não precisa muita coisa. Tem televisão? Ok. Se não tem, ok. É um outro jeito desse casal se relacionar. É se não tem, não tem. Se tem, tem. Mas tudo fazem por causa dessa alegria, desse prazer de fazer aquilo que Deus mandou fazer, estarem unidos. A terceira parte, então, diz aqui, tornando-se, então, depois do cumprimento dessas duas coisas, espírito e alma, agora diz assim, tornando-se os dois uma só carne. Foi Deus que fez assim. Foi Deus que instituiu tudo isso. Estava no coração dele isso. E se nós não fizer isso, nós estamos em falta com aquilo que ele fez. Porque para muitos casamento é qualquer coisa. Não tem nada que ver com Deus. E aí que está o nosso erro. Tem tudo a ver com ele. Porque é ele que disse algumas coisas importantes para nós fazer. E depois, pela obra de Cristo, Ele perdoou-nos. Então, amados, essa área sexual, essa de ser uma só carne, é extremamente importante. E tem que ter, na verdade, tem que ter sabedoria de Deus nisso aí. Porque nós não podemos fazer qualquer coisa nessa área. Temos que fazer aquilo que
Deus está querendo que seja feito. Ele está presente. Não pensa que Deus está fora daquilo que tu faz com a esposa. Ele está junto. Uma que Ele está vivendo em vocês e outra que Ele está ao redor de vocês. Então não tem nada de segredos. Mas o que o Senhor quer é que, tornando-se uma só carne, vivamos toda essa experiência espírito, alma e corpo de forma santa, limpa, agradável. Vou contar para vocês uma história. O casalzinho foi lá em casa, eles estão casados há uns 12 anos, mais ou menos. Tem 2 filhos. Ela não dormia à noite, só com o remédio, ela dormia 3 horas. E daí foram para lá e fomos conversar. E eu abri todo esse assunto com eles dois, com sinceridade, eles confessando, eles abrindo o seu coração. Daí eu perguntei para eles, nessa última parte, porque eu entro igual, com noivos ou com casais, eu falo a mesma coisa. Terceira parte, com o corpo, carne. Como faz? Daí eu perguntei se eles tinham tido relação sexual antes do casamento, com outras mulheres, não entre eles, outras mulheres e outros homens. E eles disseram que tiveram, mas que eles foram perdoados, eles se arrependeram, são uma nova criação, tudo aquilo terminou. E às vezes nós não nos lembramos, entende, que as coisas espirituais, elas não são tão nítidas como as coisas naturais. Paulo, ele explica que se nós temos uma relação com uma mulher, tudo que estava nela passa para nós e tudo que é nosso passa para ela. Então, nós não sabemos que se somos portadores de uma coisa ou de outra e trazemos para o nosso casamento. Além de tudo da família, ainda trazemos essa situação de ter... E os dois tiveram relações com mulheres e homens nas suas relações ainda quando eram jovens. Então, nós não sabemos tudo que entrou na vida dela e tudo que entrou na vida dele. E agora, então, eles estavam confessando a sua vida, tomando atitude, tudo isso aqui nós fizemos juntos. Eles rejeitaram as obras das trevas, de não deixar pai e mãe. Eles fizeram uma limpa comigo. Fiz um novo casamento, é a coisa que eu mais gosto, viu, irmão? Eu gosto de fazer casamento agora. Peguei as alianças deles, eles fizeram novos pactos, eles falaram um com o outro, eles se perdoaram, enfim. Todas aquelas... E também deram o beijinho esse, né? Fizemos um novo casamento e eles foram embora. Chegaram em casa, ela disse, se tudo aquilo que fizemos de novo, falou para o Senhor, né? Se tudo aquilo que fizemos de novo tá certo, eu não vou tomar remédio e vou dormir. Outro dia ela me manda uma foto de um relógio que controla o sono, não sei se todos conhecem. Esse. Então, e ela bateu uma foto do relógio dessa primeira noite que ela ficou livre de remédio e também livre da sua maneira de viver com o seu marido. 7h59. Dormiu mais que perdeu até o emprego, né? E ela me mandou a foto e louvamos a Deus por isso. O outro dia, 7h54, me mandou a fotografia. Eu disse assim, olha, eu não faço coleção de fotografias. Não precisa mais me mandar foto, você está livre
e agora vai permanecer livre, vai fazer as coisas com o teu marido. Ou seja, por que estava tomando remédio? Porque não dormia. Mas o que é esse não dormir? A vida precisa ser vivida no Espírito. Livres na sua alma, no seu... Tudo isso que Fernando e Dene ministraram nesses dias conosco aqui. Mas assim, amados irmãos, casamento é uma coisa, não é mais séria de qualquer coisa, mas é o início de tudo e precisa se começar bem. Eu não tinha começado bem e paguei um preço alto, mas nós podemos ficar livres, todos nós aqui, podemos ficar livres para um novo início, deixando pai e mãe como um mandamento, novas relações na nossa alma, nos nossos sentimentos, emoções, e por fim, é essa unidade sexual. Estão comigo? Amém. Aleluia? Aleluia. Oramos juntos? Aleluia. Os casais juntos.